Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho? Tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá certo? Bom, nós vamos aqui dar continuidade aí nas informações dessa série aqui sobre Ellen White, né? Só que antes, eu gostaria de passar uma informação aqui para vocês, tá? Vamos lá. Eu não sou nenhum puritano, não prego puritanismo, não vivo puritanismo, acho que cada um faz da vida aquilo que quiser, não há problema nenhum. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas têm ido, não há problema nenhum de ir lá e se manifestar, tanto num joinha a favor quanto num, né? Não há problema nenhum. Mas eu quero deixar claro o seguinte: se a pessoa quiser beber, ser um alcoólatra, isso é um problema da pessoa, ela pode ser alcoólatra quanto ela quiser, não há problema nenhum. Qualquer pessoa, até Ellen White, no enquanto ela esteve viva aqui, tá certo? Não há problema nenhum. Para vocês aí que estão achando que eu estou falando da pessoa de Ellen White, não estou falando da pessoa de Ellen White. Cada um, eu repito, cada um faz da vida o que quiser. Eu faço da minha vida o que eu quero. Absolutamente o que eu sou livre em Cristo para fazer absolutamente tudo o que eu quiser na minha vida. Certo? Só que como eu me considero um discípulo de Cristo, então eu faço tudo o que eu quero dentro do mandamento dele para aqueles que se dizem seguidor dele, tá? Então, vocês aí que estão condoídos com Ellen White, eu não estou falando da pessoa dela. Eu tenho problemas no meu casamento. Eu brigo dia sim, dia não com a minha esposa, né? Então, o casamento de Ellen White que eu trouxe aqui, eu não trouxe a intimidade, porque isso tem publicado, está na internet para qualquer pessoa ver, não está bloqueado dentro do White State, tá? O que é que eu estou trazendo aqui? Talvez o que eu tenha falado aqui toda vez que eu trago o vídeo aqui, acho que não encaixou direitinho para os adventistas. E em particular para os adventistas, seguidores de Ellen White e não seguidores de Cristo. Que tem no DNA Ellen White, porque me xingam, me esculacham e tudo, mas não tem problema. Eu sou um cara democrático, não tem problema nenhum, tá? Desde que não tenha palavrão e não tenha nenhuma ameaça na integridade física de ninguém, dos participantes que comenta, da minha pessoa, pode falar o que quiser, não há problema nenhum, tá bom? Veja bem, Ellen White, ela tinha e tem até hoje uma conotação diferenciada de mim e de você, adventista. Eu nunca me abroguei um profeta do Senhor que recebo dos altos céus mensagens especiais para um determinado povo. Não, eu não faço isso. O que eu ponho aqui, eu repito o que está escrito na Bíblia, eu repito o que está escrito nos escritos de Ellen White, faço um pequeno comentário e nada mais, no sentido do que Ellen White representa para o adventismo. Nada mais que isso. Tá certo? Vamos dar um exemplo aqui, né, dos vídeos que passou aqui. Ellen White proibia veementemente bebida alcoólica para os seus discípulos, mas ela bebia. Hipocrisia pura, tá certo? Ellen White dava orientações matrimoniais nos seus escritos, mas essas orientações não serviam para o casamento dela. O que eu quero trazer aqui não é uma crítica a Ellen White pessoa, é fazer você entender, adventista do sétimo dia, discípulo de Ellen White, que Ellen White não era profetisa coisíssima nenhuma. Nunca foi profetisa. Não é e nunca será.
Ela era uma pessoa normal como eu, como você, com todas as vontades, todos os desejos, com traumas psicológicos da vida anterior, né? Desde criança e trazer, a gente carrega, nós trazemos traumas de infância para a nossa adolescência, vida adulta e no meu caso aqui na terceira idade já. Entende? É uma pessoa normal. Então eu trago aqui conotações do dia, do cotidiano de Ellen White para mostrar para você que ela era hipócrita, como eu às vezes sou hipócrita. Como qualquer um de vocês que estão assistindo aqui, às vezes também são hipócritas. E que é hipocrisia? Olha, eu falo para fazer uma coisa, mas eu mesmo não faço. Certo? Eu sou ser humano, pecador, tendencioso a pecar. Tá certo? É uma luta diária para não pecar contra o Criador e contra o meu semelhante, como Ellen White. Só que aí ela tem uma categoria para você, adventista do sétimo dia. Ela é uma profetisa que recebeu todas, na minha época como adventista, hoje já não dizem mais isso. É óbvio, não dá mais para enganar as pessoas. Na minha época, a não sei quantas cento e tantas mil páginas escritas por Ellen White, todas elas foram inspiradas por Deus, dadas por Deus àquela mulher. Hoje já fazem separações. Olha, isso aqui não é, isso aqui é uma opinião de Ellen White. Isso aqui é somente uma orientação de Ellen White, não tem inspiração aqui. Já estão dividindo as coisas, porque já sabe a bobagem que é dizer que tudo que Ellen White escreve é inspirado por Deus. Aliás, tudo que ela escreveu ou é plágio, ou é invencionice da cabeça dela, ou é outras pessoas lá do meio dela dando a sua visão, né, o seu discurso e assinado embaixo Ellen White. Não dá para escapar desses três itens. Por quê? Lá em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, antigamente Deus falava com os nossos pais através dos profetas. Hoje, ele fala através do Filho. Você quer ter alguma orientação? Você quer ter alguma visão do que é, do que não é, deixa de ser, em relação à nossa vida aqui, o cotidiano nosso, enquanto esperamos o Cristo? É ler a Bíblia, está aqui o Cristo nos Evangelhos. Hoje ele fala através do Filho. Tá certo? Então deixar bem claro aqui que eu não sou puritanista, não prego o puritanismo, bom, não sou um puritano, defensor do puritanismo. Não, cada um faz o que quer da vida. E nós temos a liberdade de esperar aquele grande dia, que é uma poesia, né? Esse grande dia é a morte, tá bom? No meu canal aí eu tenho aí bastante vídeo. Aquele que quiser bater um papo a respeito disso, né? Que essas coisas de um grande tribunal, livros serão abertos, tá? Isso é tudo poesia, nada disso. Então, se nós temos a liberdade de esperar aquele grande dia e fazer o que eu quiser, por que eu vou ficar pregando algo para as pessoas que eu mesmo não faço? Cada um cuida da sua cueca, ou cada um cuida da sua calcinha, no caso das mulheres, né? Como diz o ditado, um ditado pesado, mas é verdadeiro, cada cachorro que lamba o seu próprio rabo, não é isso? Entendeu? Cada um tem a sua vida. E aqui, repetindo para finalizar, para não ficar cansativo, eu somente trago condições para aqueles que são seguidores de Ellen White para ver que há um grande problema em seguir Ellen White, meu irmão. Tá certo? Vamos lá. Dito isto, adventistas desprezam o exemplo de Cristo. Um dia
Uma adventista foi confrontada e não se conformava com a verdade. Insistia que Cristo tinha sido vegetariano e nunca tinha posto um único pedaço de carne na boca. Apresentei àquela senhora versículos que mostram que Cristo comia carne vermelha e branca e que comeu até depois da ressurreição. Apesar disso, em vez de aceitar o que os evangelhos contam sobre Cristo, ela preferia acreditar no que haviam lhe ensinado lá na igreja adventista que ela frequentava. Infelizmente, aquela mulher inconformada e muitos outros adventistas desprezam o exemplo de Cristo. Ou será que Cristo não é exemplo para os cristãos seguirem? Ellen White e a alimentação com carne. O que ela ensinava? Comer carne impede Deus de ouvir as nossas orações. Você sabia disso? Ah, você ainda não sabia disso? A sua igreja ainda não pregou você, adventista. Ela ainda, o departamento, como é que chamava na minha época? Departamento de Espírito de Profecia ainda não pregou sobre quando Ellen White falava de carne? Ellen White dizia que se você come carne, Deus não ouve a sua oração. Vamos ler? Vamos ver lá o que está escrito, vamos dar uma olhada. E diz assim: vocês colocam na mesa manteiga, ovos e carne, e seus filhos comem isso. Eles são alimentados com as mesmas coisas que estimularão os impulsos animais deles. E então vocês vêm à reunião e pedem a Deus que abençoe e salve seus filhos. Até onde sobem as orações de vocês? Percebe, meu irmão? A crítica que Ellen White faz para aquele que come carne. Então, se você é um comedor de carne e não sabia disso, a sua profetisa orienta você de que se você comer carne, você não consegue falar com Deus. Acredite se quiser. Ellen White disse que comer carne faz com que Deus não ouça nossas orações. O vegetarianismo ajuda na santificação. Ellen White também disse algo a esse respeito, que quando uma pessoa ela era carnívora, se tornou vegetariana, agora essa condição de eu ter me tornado vegetariana vai me ajudar à salvação. Não era só guardar o sábado, Ellen White? Ah, não é só, né? Ah, tem que ser vegetariano também. Vamos ler? Ela disse assim, vamos lá. O apóstolo Paulo exorta a igreja: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso está escrito lá em Romanos 12, capítulo 1. Romanos, capítulo 12, verso 1. Os seres humanos podem, portanto, tornar seus corpos impuros por indulgências pecaminosas. Se são impuros, não estão em condição de serem adoradores espirituais e não são dignos do céu. Se valorizarem a luz que, em sua misericórdia, Deus lhes dá a respeito da reforma da saúde, as pessoas poderão ser santificadas por meio da verdade e estar equipadas para a imortalidade, percebeu? Mas, se ignorarem essa luz e viverem violando a lei natural, terão de pagar o castigo. Percebeu? Então, Ellen White dá... Eu só trouxe duas orientações aqui, tá bom? Né? Então, ela diz que o carnívoro, Deus não ouve a oração do carnívoro, e o carnívoro, ser carnívoro, atrapalha em conseguir a santificação para a salvação. Mas, o que a Ellen White fazia? Ellen White teve
a visão da reforma de saúde em 1863 e em seguida começou a pregar aos adventistas a necessidade de mudarem os hábitos alimentares e, inclusive, abandonarem o consumo de carne. Mas, note bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, levou 34 anos para ela mesma começar a praticar o que pregava. Percebe? Ela começou em 1863 a pregar que comer carne tem problemas aí espirituais, de oração, de salvação. Mas foi em 1894 que parou de comer carne. A revelação divina de 1863 não foi suficiente. Foi necessária uma católica vegetariana, 34 anos depois, apelar para os sentimentos de Ellen White para que ela nunca mais ingerisse carne. Percebe, irmão? Vamos ler, vamos lá. Mas antes de ler, deixa eu falar aqui. Então veja, 34 anos antes, segundo os adventistas, ela teve uma inspiração. Escreveu lá, mas ela continuou comendo carne. Só 34 anos depois, uma mulher católica é que fez um apelo para ela. Vamos ver o que está escrito, vamos ver o que está escrito a respeito disso. E está escrito assim: quando uma mulher católica, ajoelhando-se a meus pés, me mostrou o egoísmo de tirar a vida de animais para satisfazer um gosto pervertido, senti vergonha e aflição. Passei a enxergar a questão sob uma nova luz e disse: nunca mais serei cliente dos açougueiros. Não terei mais a carne de cadáveres na minha mesa. Engraçado, será que essa senhora católica teve uma inspiração de Deus? E ela passou a seguir a orientação de... Será que essa mulher também ela era uma profetisa dos católicos? É claro que não. Era uma católica vegetariana, nada mais que isso. Eu tenho um amigo, inclusive ele já esteve aqui no canal, é o Lentinos, o Mago Lentinos, né? E ele diz, eu sou vegetariano porque eu tenho dó das criaturas, de matarem as criaturas para eu comer, tal, tudo mais, né? E as criaturas têm sentimento, sentem dor e tudo mais. Aí eu mandei para ele, né, que os vegetais, as plantas, as flores, também têm sentimentos. Também, segundo a ciência, tem um certo tipo de reação quando são cortadas, quando são mortas. A mesma coisa dos animais. É que cada um é cada um. Como eu disse, eu não sou vegetariano. Eu sou carnívoro. Mas eu não tenho a menor sombra de dúvida que a pessoa ser vegetariana, ela vai ter um estilo de alimentação mais adequado do que o carnívoro. É óbvio que quando eu digo que eu sou carnívoro, eu não como carne todo dia. E quando como carne, eu como um filé de frango desse tamanhozinho, um filé de peixe desse tamanhozinho, um bife na grelha ou na chapa desse tamanhozinho. Eu não sou um carnívoro de ir numa churrascaria e me panturrar de carne. Não, eu sou carnívoro porque para mim não há problema nenhum de comer carne de animal, tá certo? Mas também já fui algum tempo da minha vida vegetariano, não tenha sombra de dúvida, né? Mas para mim não há problema também ser vegetariano ou carnívoro. Compreende, meu irmão? Então, Ellen White recebe agora uma mulher, ela encontra uma mulher que teve uma visão, que se for ver aos olhos dos adventistas, essa mulher teve uma visão também e orientou Ellen White. Então veja, Ellen White comia carne desde quando ela começou a escrever que não se deve comer carne. Compreende, irmão? Vamos lá. O que seria sensato aqui? Ellen White teve uma visão? Ela teve uma visão. O anjo auxiliador dela também trouxe. Sonhou alguma coisa dizendo, não é para comer carne, porque carne interrompe a minha oração com Deus. Carne atrapalha na minha santificação e, por consequência, a minha salvação. Mas eu tive essa visão, né? Ellen White teve essa visão, a profetisa dos adventistas teve essa visão. O que é o mais coerente?
o menos hipócrita. Enquanto ela estivesse sendo carnívora, ela não deveria orientar as pessoas a não comer carne, porque ela mesma comia. Percebe, meu irmão? Aí, a partir do momento que ela passou a não comer, ou seja, seguir a orientação que ela mesma teve de Deus, aí vamos divulgar. Ou é aquele famoso, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Parece que é, né? Adventistas têm dificuldade de aceitar o óbvio, mas Ellen White vivia uma vida de hipocrisia nessa questão de reforma de saúde, meu irmão. Era o conhecido, como eu disse, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Essa dissimulação fica óbvio nos dois relatos diferentes que ela fez sobre uma mesma viagem, onde eu estarei falando no próximo vídeo. Aí vocês vão saber o quanto Ellen White tinha um peso, não como a carne, mas duas medidas. Cristo e a orientação com carne. O que Cristo ensinava? Vamos ler Marcos capítulo 7, dos versos 18 a 20. Vamos ver o que tem ali. Vamos dar uma olhada. Diz assim: E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. O que Cristo aqui está querendo dizer? Depois vocês podem continuar lendo ali, né? Não há problema nenhum. Está dizendo o seguinte: olha, o que contamina, ele podia ter dito: olha, o que contamina o homem, que o homem tem problemas em relação à sua espiritualidade, é o que ele vai comer carne, é o que ele come. Então veja, ele pode comer isso, não pode comer aquilo. Não, Cristo não falou isso. Cristo falou o seguinte: ó, o que traz problemas para o homem não é o que ele ingere, vai para o estômago, vira uma massa fecal e ele elimina na privada, no vaso sanitário, seja onde for, no matinho, onde der para aliviar, ele vai lá e descarta aquele bolo fecal. Tá certo? Mais conhecido como cocô, merda, bosta, né? E aqui não vai nenhum escândalo, são nomes dados a esse bolo fecal que para nada serve no corpo e o corpo expele. Então, o Cristo está dizendo o seguinte: não é a comida que faz mal espiritualmente para o homem, e sim o que ele fala. Porque o que ele fala é o que sai do coração. Então, o que ele tem no coração é o que atrapalha ele. Tá certo? Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, Cristo está dizendo o oposto do que Ellen White ensinou. De acordo com Cristo, aquilo que as pessoas comem não tem efeito algum sobre a vida espiritual. O que Cristo fazia? Primeiro, Cristo comia carne vermelha. A refeição da Páscoa, eu só estou falando da Páscoa, tá? Era carne de cordeiro, pão asmo, isto é, sem fermento, e ervas amargas. A orientação para a primeira Páscoa está escrito lá em Êxodo capítulo 12, capítulo 12, dos versos 3 a 13. Vamos dar uma lidinha lá. Não vamos ler tudo, claro, vamos ler só o que importa, o que interessa. Vamos dar uma lida lá. Está escrito assim, vamos ver. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará um cordeiro, um cordeiro, tá certo? Cordeiro é animal. Para cada família, e todo o ajuntamento da congregação de Israel, e imolará no crepúsculo da tarde, ou seja, vai sacrificar esse cordeiro. Porque é o seguinte, ó, eu tinha aprendido, dentro da igreja adventista, que quando narra lá na Bíblia que João Batista comia gafanhotos no deserto, eu já falei sobre isso aqui em algum momento, bem atrás aí, a igreja adventista me convenceu que era uma espécie de plantinha que tinha lá um mel. Não, meu irmão.
João Batista comia proteína pura, gafanhoto tem proteína pura, tá certo? Então, só falta eles dizerem que cordeiro ali deve ser outra coisa, alguma planta, né? Vamos lá. Seguindo aqui. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Comerem quem? O cordeiro. Você lembra dessa passagem, né? Pega lá e mola, pega o sangue, passa na ombreira da porta e a carne tem que ser comida. Continuando. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, churrascão. Com os pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru. Tem que passar lá na brasa, tem que dar aquela bela assada, tá? Nem cozido em água, porém assado ao fogo. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Não vamos entrar no mérito aqui. William, mas tinha lá um significado e tal. Claro que tinha um significado, mas esse significado é para comer a carne assada. Tá? Continuando. Eu sou o Senhor, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Percebeu? Repare, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que a orientação era para comer carne com pão asmo e erva amarga. O prato principal era o quê? O cordeiro, ó, carne assada. Os acompanhamentos eram pão e a erva. Você leu aí, você sabe. Repare ainda que o cordeiro era o prato principal porque lembrava o sangue do cordeiro que foi colocado nas batentes das portas das casas lá do povo que estava no Egito, conforme eu falei. E por causa daquele sangue nas portas, meu irmão, o destruidor não entrou naquelas casas. E só morreram os primogênitos das famílias egípcias. Na primeira Páscoa, celebrada na véspera da saída do Egito, cada família israelita matou um cordeiro, passou o sangue nos batentes das portas e assou e comeu o cordeiro. Cristo diz lá em Lucas 22,15 o seguinte, vamos dar uma lida para ver o que ele diz? Ele diz assim: E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Que Páscoa? O cordeiro. Ele não está falando de comer pão ou erva amarga, não somente ali, mas também o cordeiro. Para os judeus, comer a Páscoa era sinônimo de comer cordeiro assado. Como judeu cumpridor lá da lei mosaica, você sabe disso, Cristo comia carne vermelha. 2, irmão. Ou segundo, ou B, como você queira, Cristo também comia peixe. Cristo fez 2 multiplicações de pão e peixe. A primeira acontece lá em Mateus 14, de 15 a 21, e a segunda em Mateus 15, de 32 a 38. E nos 2 casos, todos comeram e se fartaram. Se todos comeram, então Cristo também comeu. E comeu até depois de ressuscitado. Sabia? Não? Lá em Lucas 22, de 41 a 43, confirma isso. Se você nunca leu, nunca ninguém te falou, vamos dar uma lida lá? Diz assim: E não crendo, eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de salada, de alface. Não que isso seja ruim, eu adoro salada. Gosto muito de salada de legumes, verduras,
gosto muito. Mas é isso? Vamos lá. Então, eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você adventista que não sabia disso, Cristo não apenas comia peixe, mas comeu peixe depois de ressuscitar. Ou seja, já estava com o corpo transformado e comeu carne. Novo Testamento e a proibição de uso de alimentos. 1 Timóteo capítulo 4, dos versos de 1 a 3, nos dizem alguma coisa. Vamos ler? Vamos dar uma olhadinha lá para ver o que diz. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Alguns vão sair daquilo que Cristo ensina. Fazendo o quê? Dando ouvidos a espíritos enganadores, o meu anjo auxiliador, falando para ela para fazer coisas que não são coisas de Cristo, vírgula, e a doutrina de demônios. Verso 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Não comam carne, mas ela come. Não bebam vinho, mas ela bebe, cauterizando a sua própria consciência. Verso 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Vai ter gente dizendo, não estou falando dos vegetarianos, vegetarianismo não tem nada a ver com deixar de comer carne por causa de espiritualidade, não. O contexto de 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, 2 e 3, é em relação das pessoas que saem das fileiras que dizem seguir a Cristo, mas na prática estão fora. O Novo Testamento não proíbe, meu irmão, minha irmã, alimentos, mas faz o oposto. Veja que o apóstolo Paulo disse que essas doutrinas de não comer os alimentos que Deus criou para os seus fiéis. Adverte que nos últimos tempos surgiriam pessoas hipócritas que exigiriam a abstinência de alimentos. Será? Se o que o apóstolo Paulo escreveu, agora nós acabamos de ler, não servir para Ellen White e o Adventismo, eu não sei para quem serviria então. Afinal, Cristo é ou não exemplo? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, manda um ótimo recado para aqueles que se dizem seguidores de Cristo. Vamos ler? Ele diz assim, vamos lá. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então veja, o apóstolo Paulo, ele dá uma ordem clara para os verdadeiros seguidores de Cristo. O exemplo a ser seguido é Cristo, não é Ellen White, não é Paulo, não é William, não é José, não é ninguém. Ele é exemplo em tudo, mas não para os adventistas, é o que parece. Ele comia carne vermelha e branca. Até depois de ressuscitado, comeu carne. Adventistas desprezam o exemplo de Cristo, escolhendo seguir o exemplo de quem? De uma mulher que dizia para não comer carne, mas comia às escondidas. Entende, irmão? E aí, com tudo isso também apresentado, a gente pode refletir o seguinte: comer carne atrapalha a vida espiritual? Impede Deus de ouvir as nossas orações? Atrapalha a santificação? Se atrapalha por quê? Eu sei por quê. Porque vai lá para o estômago e fica... É assim que eu aprendi. Né? E fica lá uma semana a carne digerindo no estômago, atrapalha a minha consciência com Deus e tudo mais. Porque a vida e o ensino de Ellen White contradizem a vida e o ensino de Cristo? Por quê? Cristo comia carne e alimentava as pessoas com carne. Hoje, o cristão pode
ou não fazer isso? Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Cristo é ou não é o exemplo de cada um, daquele que se diz seguidor de Cristo? Você adventista, eu estou pensando nas palavras aqui para não falar coisas que possam ofender, porque não é essa a minha intenção. A minha intenção não é ofender, a minha intenção é despertar. Fazer a pessoa despertar, conhecer a verdade e a verdade libertar. Você, adventista, quando você segue qualquer item, mas em particular do assunto que estamos falando aqui sobre comer carne ou não comer carne, se você falar assim, eu não como carne porque Ellen White está dizendo isso, você não é um seguidor de Cristo, meu irmão. Agora, eu não como carne porque eu escolhi não comer carne mais. Eu não comer carne porque eu tenho dó dos animaizinhos lá imaginando no abatedouro. Eu não como carne de animal mais porque eu tenho um estômago com problemas e a digestão pesada me traz mais problemas. Isso é outra coisa. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Não tem nada a ver de ser seguidor de Cristo ou não. Agora, quando eu ponho Ellen White dando direção na minha vida se eu devo comer carne ou não, você não é um seguidor de Cristo. Você é um seguidor de Ellen White. Tá bom? Legal que vocês vieram até aqui. Não esqueça, por favor, de dar aquele joinha, né? De compartilhar o vídeo. Verificar se vocês continuam inscritos lá. Porque o YouTube tem alguns problemas aí, andam tirando a inscrição de algumas pessoas, e aí vocês não ficam sabendo dos vídeos aqui, tá bom? Um abraço a todos e vamos esperar o próximo vídeo. Até lá!